Como é que nós podemos calcular isso aí, professor Paulo? Vamos montar lá então. Pessoal, veja que não foi dada nenhuma função. Ela indicou os planos que estavam fazendo a interseção e que estavam definindo os limites do sólido. Então, a integral para você definir esse volume vai ser integral de dz, dy, dx, só que nós temos o valor de z, lembra lá? Z era superiormente de z igual a y, então limite superior, e inferiormente de z igual a zero. Tá aqui. E para a nossa função de y, quem que era? Lembra lá? Era 1 menos x quadrado, que era quem? A nossa parábola, e zero. Lembra que nós temos também o plano lá, hein? Tinha o plano que só seria a parte positiva dos nossos eixos coordenados. E é claro, para x de quem? De menos 1 até 1. Bom, pessoal, então nós já montamos essa integral e calculando a primeira integral em relação a z. Integral de dz é quem? Z. Atribuindo esses limites, pessoal, lembrando que é limite superior menos inferior, o que nós teremos? Veja, substituindo então, nós ficamos exatamente com y. Bom, e agora, pessoal? Calculando essa integral agora, olha só, em relação a y. Bom, integrando essa função em relação a y, vamos ficar y ao quadrado sobre 2. Só que agora o y está variando de quem? De 1 menos x quadrado e 0. Então está aqui. Ó. Atribuindo esses limites superior e inferior e fazendo a diferença entre eles, veja, nós chegaremos exatamente nessa sentença que aqui está. Correto? Bom, o que nós podemos fazer? Podemos desenvolver esse produto notável que tem ali. Desenvolvendo ele, o que acontece? Bom, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Foi o que nós fizemos aqui. Pessoal, para tentar facilitar um pouco mais, vamos decompor. Como tem o mesmo denominador igual a 2, vamos decompor isso daí em somas de frações, para que a gente possa integrar mais fácil. Como é que ficaria aí, professor Paulo? Veja, decompondo lá, ó, era x ao quadrado menos 2x ao cubo, não era isso? Só não coloquei aqui, pessoal. Professor Paulo, volta lá para nós, por favor. Pessoal, vamos só, vai ficar quem aqui, ó? Meio menos, quem? 2x ao quadrado mais, aqui, 2 sobre 2 vai dar 1 só, né, professor Paulo? Isso. Mais quem? X a quarta sobre 2. A quarta sobre 2. Integrando isso aí, professor Paulo. Veja, se nós integrarmos meio é x sobre 2. Integramos quem lá? X quadrado. X quadrado era quem? Vai ficar x ao cubo sobre 3. Integrando x à quarta sobre 2, vai ficar x à quinta sobre 10. No intervalo de 1 a menos 1. Atribuindo, pessoal, esses valores e fazendo o que você já estão acostumado a fazer, sempre os valores que você obtém do limite superior menos o limite inferior, nós vamos chegar a quem? 8 quinzeavos, unidade, é volume, né, professor Paulo? Unidades cúbicas é volume. Então tá aqui, unidades cúbicas. Que dá o volume. Então vamos escrever, vou só escrever aqui para o pessoal não confundir, cúbicas. Não vou escrever muito não, porque senão acaba errando. Tá bom. Beleza? Viu só, pessoal, que é simples? Então, a primeira coisa é você identificar a função, identificar quem são os limites. Esse exercício especificamente, ele deixou bem claro. Quem são os limites? Porque ele falou limitado superiormente por z igual a y, inferiormente por z igual a zero. Então, você já tem um limite de quem? Da nossa função, né? Nossa função z. Não tem isso? Tem, depois sim. Nós temos a função x, em relação a x, também ela foi, em relação a y, também foi, que deu uma função. Y igual a 1 menos x quadrado. Então fica bem simples para você detalhar a função que você consegue calcular facilmente. Vamos ver lá mais, professor Paulo? Bom, nós vamos entrar agora, pessoal, na parte de séries e sequências. Nós já comentamos em aula, falamos bastante o que seria essas séries e sequências. E agora o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos verificar isso aí agora. Como é que é o comportamento de uma série em relação aos seus termos e também em relação aos elementos de suas somas parciais. Vamos ver lá? Professor Paulo, então nós temos aqui, determine se a sequência, essa sequência aqui, é convergente ou divergente, caso seja convergente, encontre seu limite. Bom, pessoal, nós comentamos também em aula que
quando você vai verificar a convergência de uma função, basta que você calcule o limite dela, no nosso caso, com n tendendo ao infinito. Se esse valor você tem um limite definido, ela converge e converge para aquele valor. Se ela tende a infinito, quer dizer que ela é uma função divergente. Vamos ver como é que ficaria. Calculando o limite dessa função aqui, hein, pessoal? Bom, então nós vamos ter limite de n elevado à quinta menos 3 vezes n à quarta mais 5n menos 2 sobre n ao quadrado, que multiplica n ao quadrado mais 6n. Pessoal, o que nós vamos fazer daqui para esse estágio foi só resolver essa distributiva. Por quê? Porque quando nós temos um limite tendendo ao infinito, vocês lembram que nós calculamos, nós fizemos lá em cálculo 1, que se você tem um limite tendendo ao infinito, você vai tentar, ou você vai tentar resolver esse limite, se for, vamos dizer assim, de funções polinomiais, no nosso caso, em relação a n, você vai colocar a maior variável em evidência. Lembra lá do cálculo 1? Então nós vamos repetir esses conceitos aqui. Veja, colocando a maior variável em evidência, no nosso caso aqui é quem? É o n elevado a 5. Está aqui, pessoal, ó. E aí lembra, n elevado a 5 vezes quanto para dar n elevado a 5? 1. N elevado a 5 vezes quanto para dar 3? N elevado a quarta. Tem que ser 3 sobre n, porque simplificando você vai voltar a esse valor. Correto? Bom, n elevado a quanto? N elevado a 5 vezes quanto para dar 15n ao quadrado? Veja que vai ser 15 sobre n ao quadrado, porque na hora que você multiplicar e simplificar, você vai voltar, na verdade aqui é o cubo, né, professor Paulo? É o cubo aí, não seria? Aqui é o cubo, n é o cubo. Bom, e n elevado a 5 vezes quanto para dar menos 2? 2 sobre n a 5. 2 sobre n a 5. Bom, pessoal, o mesmo procedimento nós fizemos no denominador. Colocamos o n à quarta em evidência. Veja que como o nosso limite tende ao infinito, se você dividir 3 pelo infinito, isso tende a ser zero. Se você dividir 15 por infinito elevado ao cubo, também tende a ser zero. Aqui tende a ser zero, tende a ser zero. Posso simplificar esse n, pessoal, n à quinta por n à quarta, vai sobrar simplesmente quem? N sobre 1, não é isso? E limite de n sobre 1, ou limite de n com n tendendo ao infinito, isso aqui dá infinito. Ou seja, essa sentença aqui, ou essa série, essa sequência, ela é o que, professor Paulo? Uma sequência divergente. Ela é divergente, porque você não consegue definir para qual valor ela está tendendo. Ou seja, você não tem um limite para ela. A própria função, quando a gente pergunta se a sequência é convergente ou divergente, a própria palavra diz isso. Se ela é convergente, ela converge para um determinado valor. Se ela é divergente, é que ela tende a mais infinito ou menos infinito, porque eu não tenho um valor único para convergir essa sequência. Com certeza. É isso? Viu só, pessoal, que é simples?